A graça e a paz, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito do medo. O medo, ele tem bloqueado as capacidades das pessoas de ir para frente, de conquistar aquilo que elas desejam, de fazer a vontade de Deus principalmente. O medo é um problema no nosso caminho, nós temos que eliminar o medo do nosso coração. Por medo aqui eu não estou me referindo àquele medo de fantasmas, de casas mal assombradas, do sobrenatural da parte das trevas, do diabo, etc. Não é esse tipo de medo, aquele tipo de medo que causa arrepio na nossa coluna, que causa aquele calafrio em nosso corpo. Não é esse tipo de medo que eu estou falando. Eu estou falando daquele tipo de medo que bloqueia suas capacidades para conquistar aquilo que você deseja e principalmente para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a missão que Deus depositou nas suas mãos aqui na terra. Porque para que a gente cumpra o propósito de Deus aqui na terra é necessário muita coragem, e coragem é o que tem faltado na vida das pessoas. Quando o medo ele domina o coração do ser humano, o ser humano não tem força para enfrentar as pressões, as dificuldades, os desafios da vida, e ele acaba ficando acuado num determinado canto da vida, com medo, naquela timidez toda de se levantar, tomar uma atitude de coragem, enfrentar os perigos que se encontram à sua frente, de enfrentar as dificuldades, os desafios. Isso aí tem feito muitas pessoas serem lançadas ao completo fracasso na vida física, na vida profissional, na vida sentimental, na vida principalmente espiritual, que é o que mais interessa a cada um de nós. Muitas pessoas não têm se desenvolvido por causa desse sentimento terrível que é o medo. É sobre isso que eu quero falar aqui e tratar nesse vídeo. Então eu fiz um breve estudo da palavra de Deus para que você compreenda o quanto que esse sentimento é destrutivo e que precisa ser totalmente eliminado da sua vida se você quiser ser uma pessoa vencedora. Bom, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós abrirmos a Bíblia Sagrada e olharmos para as suas páginas, nós vamos enxergar ali, nós vamos descobrir alguns personagens e também muitas pessoas que, devido ao medo, fracassaram em suas missões, fracassaram em suas vidas, deixaram de ter grandes conquistas em suas vidas, simplesmente porque deixaram que esse sentimento tão terrível que é o medo dominasse essas pessoas, dominasse seus corações. Nós temos o exemplo aqui de Moisés, que por medo de Faraó, logo que ele foi chamado ali por Deus no Monte Sinai, quando Deus se manifestou naquela sarça ardente, por medo da grandeza, da grandiosidade da missão que Deus estava passando para ele, que era libertar o seu povo das mãos, das garras de Faraó, que se encontrava lá no Egito, ele, por medo, ele quase deixou a sua missão, quase deixou de cumprir a sua missão. Foi necessário Deus mostrar o poder dele para Moisés para que ele adquirisse mais confiança no poder de Deus. Foi necessário Deus mostrar que Deus era com Moisés. Temos um outro exemplo na Bíblia Sagrada, que era Gideão, que olhando para a sua pobreza, olhando para a sua inexperiência como um jovem, o menor na sua casa, segundo as próprias palavras dele, quase fracassa em seu chamado de libertar a nação de Israel das mãos dos amonitas, da mão dos filisteus. Temos Pedro também, que com medo do vento forte e das águas profundas que se agitavam diante do vento, diante daquela tempestade, quase morre afogado. Não fosse a intervenção de Cristo, Pedro teria morrido afogado quando ele estava andando sobre o mar. Então nós temos vários exemplos disso. Temos exemplos também de Gideão, que com um exército de 32 mil soldados foi reduzido a apenas 300, porque o restante, 22 mil homens ali, 22.700 homens, temeram, se acovardaram e Deus foi obrigado a mandá-los totalmente de volta para casa, foi obrigado a enviá-los de volta para os seus lares, porque eles acabariam com todo aquele medo, contaminando o exército de Gideão, todo o restante do exército de Gideão, no caso os 300 que ficaram, e além de atrapalhar com o medo que eles portavam dentro do coração, atrapalhar os propósitos e as estratégias militares que Deus haveria de passar para Gideão. Então vocês viram dentro da palavra de Deus o quanto que o medo ele atrapalha verdadeiramente a vida de todos aqueles que têm um propósito diante de Deus e também até na vida prática, na vida secular. Bom, o medo ele nos paralisa em todos os sentidos, ele bloqueia as nossas capacidades. E o medo também, ele é uma incredulidade. Por quê? Porque você está duvidando do amor de Deus sobre a sua vida, você está duvidando da companhia de Deus sempre presente na sua vida, você está duvidando das promessas de Deus. O medo é você olhar com uma lente de aumento o poderio do inimigo, quando na verdade muito maior do que todo poder contrário é o poder que habita dentro de você,
que é Deus habitando dentro de você, fazendo de você o templo do Espírito Santo de Deus, além de todas as capacidades latentes que se encontram dentro de você. Por capacidades latentes eu quero me referir a todas as capacidades que elas são desenvolvidas mediante o combate, mediante o campo de batalha, mediante experiências, muitas vezes até difíceis e amargas no nosso caminho. É ali que nós desenvolvemos a nossa inteligência, é ali que nós descobrimos a grande capacidade que nós temos, dada, logicamente, por Deus, que tão somente estava no estado de dormência e precisava ser desperta. Então, o medo, ele nos bloqueia totalmente, ele não nos deixa crescer espiritualmente, moralmente, profissionalmente e também em toda a nossa inteligência. Mas eu listei aqui 4 tipos de medos que muitas vezes faz com que nós sejamos bloqueados, muitas vezes não faz com que nós sejamos bloqueados e que nós temos que nos libertar deles, medos dos quais precisamos nos libertar. O primeiro medo aqui é o medo do fracasso. Tem pessoas que não ousam lutar por alguma coisa por medo do fracasso. Ah, mas se eu fizer isso, eu até tenho vontade de executar um projeto assim, fazer um projeto, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas e se eu fracassar? E a pessoa fica sempre naquela, e se eu fracassar? Então, por medo do fracasso, as pessoas não ousam conquistar coisas novas na sua vida, não ousam fazer coisas novas na sua vida. Você tem que largar a mão desse medo, desse fracasso. O fracasso muitas vezes é normal. Aliás, eu nem gosto dessa palavra fracasso. Fracasso, na verdade, são somente caminhos através dos quais não deveríamos seguir. E o fracasso ele está nos mostrando, olha, não é por aqui. Mude a sua rota, mude o seu caminho, mas ao contrário do que as pessoas fazem. Quando elas fracassam, elas desistem de tudo. Não, o fracasso é apenas uma porta fechada, como que se tivesse um letreiro naquela porta. Não é por este caminho, não é por esta porta, não é por esta entrada. Fracasso é assim que você deve olhar o fracasso, como um caminho que você não deveria ter seguido. Então muda, você tem que analisar e descobrir qual que é o outro caminho para a sua vida. Enquanto você tiver medo do fracasso, você nunca vai conquistar a vitória em coisa alguma, porque tudo envolve luta, tudo envolve queda, tudo envolve muitas vezes um resultado não muito agradável para a nossa vida. Temos que bater, sacudir o pó dos nossos pés, nos levantar e continuarmos o caminho proposto que nós levantamos para a conquista daquilo que nós queremos. Outro medo que também tem bloqueado a vida das pessoas é o medo das críticas. Ah, o que vão falar de mim? As pessoas vão me criticar, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas vão me ridicularizar. Deixe que façam isso. Não se importe com as críticas, ninguém está ali na sua pele, lutando dentro da arena por aquilo que você deseja, para cumprir o propósito de Deus. As pessoas têm uma tendência mesmo natural de criticar tudo e a todos. Se você fica no fracasso, as pessoas vão te criticar por estar no fracasso. Se você tem a vitória, as pessoas vão te criticar por ter a vitória. Ah, ele deve ter feito algum plano injusto, desonesto por aí. Isso aí é golpe de sorte. E a inveja vai seguir as críticas dessas pessoas também. Então não se importa com as críticas, as pessoas só sabem criticar, e geralmente quem critica, quem está tendo tempo para te criticar é porque não está fazendo nada de útil na vida. Pode ter certeza disso, as pessoas que se dedicam a criticar a vida daqueles que estão fazendo é porque essas pessoas, esses críticos, não estão fazendo nada que vale a pena, não estão trabalhando em nada útil a não ser criticar, que isso não, de utilidade não tem nada. Então não se importe com críticas. Se você der ouvidos para as críticas das pessoas, você também não vai conseguir realizar nada na sua vida. Então não tenha medo das críticas, é normal. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito criticado. A mãe dele foi chamada de prostituta, ele foi chamado de bastardo, de endemoniado, com o espírito de Beelzebu, e nem por isso ele permitiu que isso bloqueasse o chamado dele diante de Deus, que Deus havia entregue a ele para fazer, nem por isso isso foi fator, ele deixou que isso fosse fator de paralisação da missão que ele tinha aqui na Terra. Não tenha medo das críticas. Outra coisa, as pessoas também se permitem ter medo de dizer não. Não tenha medo de dizer não para as pessoas. Se você não acha certo alguma coisa, fala não para as pessoas. Recuse aquilo que as pessoas estão te pressionando, de modo que você fale sim. Não tenha medo de falar não para as pessoas. Ah, mas eu vou perder amigos. Então nunca foram teus amigos se você os perder. Ah, as pessoas vão me deixar isolados. Elas não mereciam a sua companhia.
E você não precisa ter a companhia dessas pessoas. O verdadeiro amigo é aquele que compreende o seu não e compreende as suas razões, ou talvez mesmo que não compreenda, ele vai compreender que você tem algum motivo para ter negado aquilo que ele estava pedindo. Não tenha medo de dizer não para as pessoas, ou você vai virar um fantoche nas mãos das pessoas manipuladoras, pessoas que querem te conduzir pelos caminhos delas, o caminho que elas querem egoisticamente. Não tenha medo de dizer não. E o último medo que eu coloquei aqui é o medo, essa aqui é forte para você, é o medo de ser você mesmo. Não tenha medo de ser você mesmo, não tenha medo. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, não tenha medo, ninguém está vivendo a sua vida. Você não tem que copiar a vida das outras pessoas, seja você mesmo, seja original. Deus ama uma pessoa original, uma pessoa que ela é o que ela é, sem dar satisfação para ninguém. É claro que nós temos que agir com humildade, nós temos que procurar nos melhorar a cada dia mais. Quando eu falo que você não tem que ter medo de ser você mesmo, não vai aí se apoiar num estilo de vida errado, pecaminoso. Não, você tem que ser você mesmo, original, mesmo com todas as tuas falhas, mesmo com todos os teus pecados, seus defeitos, sempre procurando e trabalhando para se melhorar cada vez mais. Mas seja você. Não seja uma cópia dos outros, não seja uma cópia daquilo que as pessoas querem, um produto, um resultado daquilo que as pessoas querem que você seja. Seja você, e sendo você mesmo, você também será muito criticado, muito mal compreendido, mas não importa, seja você mesmo e assim você estará sendo uma pessoa verdadeira. Acabe com esses medos, não deixe que esses medos mais se tornem uma prisão na sua vida, porque eles têm a capacidade, o medo tem a capacidade, e principalmente esses medos que eu listei aqui, o medo do fracasso, o medo das críticas, o medo de dizer não e medo de ser você mesmo. Não, esses medos têm o poder de servir como uma corrente no teu tornozelo, impedindo você de avançar, impedindo você de amadurecer, impedindo você de conquistar, impedindo você principalmente de cumprir os propósitos que Deus confiou às suas mãos. Amém? Então, elimine esse medo da sua vida e você vai vencer. Não tenha medo, tenha coragem, substitua por coragem, porque Deus é contigo. Que Jesus te abençoe grandemente mediante essa palavra.